Olá a todos! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as pernas da classe Insecta, tá? E aí vamos começar conhecendo um pouquinho da estrutura dessas pernas. Então, se nós formos ver, aqui nós temos uma imagem representando a estrutura da perna de um gafanhoto, tá? E aí, ampliando essa imagem, nós temos então um esquema demonstrando cada parte dessa perna desse gafanhoto. Então, o que nós vamos ter aqui? As pernas, elas podem ser divididas em coxa. A coxa, ela vai estar diretamente ligada com o tórax, onde vai ocorrer a inserção dessa perna no tórax. Aí nós vamos ter trocânter, que liga a coxa com o fêmur. O fêmur é uma estrutura mais desenvolvida, tá? Em relação às anteriores. Inserida no fêmur, nós vamos ter a tíbia, tá? Que compreende toda essa parte aqui. Depois nós temos o tarso, que é dividido em tarsômeros, tá? Ele apresenta subdivisões formadas pelos tarsômeros. E no final nós temos o pós-tarso. Ampliando e vendo mais em detalhe, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem também mostrando a estrutura da coxa. Essa imagem representada pela letra A representa uma perna média de um gafanhoto, tá? E aí nós podemos ver novamente a coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia e o tarso e pós-tarso, tá? Aqui nós temos uma imagem um pouco ampliada também, que representada pela letra B, demonstrando a estrutura pós-tarso, onde nós podemos visualizar aqui lateralmente as garras, né? E entre as garras uma estrutura denominada aróleo, tá? É uma estrutura sensitiva, tá? Nós temos também, aqui representado pela letra C, um pós-tarso demonstrando a estrutura denominada empódio, tá? E aí, no caso, aqui nós podemos visualizar as garras, tá? E uma estrutura um pouco mais larga, que nós chamamos de pulvilho, tá? Então, aqui no caso, o empódio também é uma estrutura sensitiva, tá? E aqui eu gostaria de destacar nessa imagem representada pela letra D, tá? Uma perna demonstrando a estrutura do tímpano, tá? Então, geralmente, o tímpano vai estar presente na perna em cigarras e esperança, tá? Lembrando que em aulas anteriores eu comentei que o tímpano, no caso dos gafanhotos, vai estar presente no primeiro segmento abdominal desses indivíduos. Aqui um resumo que depois vocês podem olhar com mais calma em relação a essas estruturas que eu acabei de citar. E aqui eu gostaria de comentar algumas situações, né? Então, aqui só lembrando, o tarso, ele é subdividido, né, em tarsômeros. E aqui está sendo representado, né, por numerações. O primeiro tarsômero pelo número 1, segundo 2, o terceiro tarsômero 3, aí o quarto tarsômero, tá?
e o 5 tarsômero, e aqui a gente observa as garras. Então, o que a gente vai observar? Dependendo do indivíduo que estiver trabalhando ou for utilizar a classificação, principalmente mais para família, gênero, essas coisas, eles podem ser classificados em relação à quantidade a quantidade de subdivisões desse tarso, tá? Então, quando apresenta uma, chamado de monômeros, 2 dímeros, 3 trímeros, 4 tetrâmeros e 5 pentâmeros. Só que existem algumas situações que esses tarsômeros vão apresentar uma determinada subdivisão, mas eles podem aparentar não ter todas essas subdivisões, certo? Então, por exemplo, nós utilizamos o termo de criptotetrâmeros, tá? Os indivíduos que apresentam 4 tarsômeros, mas aparentam ter somente 3 tarsômeros. Porque se vocês observarem aqui nessa imagem ao lado, o que nós podemos ver? Que o tarsômero número 3, ele é tão pequeno que quando a gente vai observar a estrutura, aparenta ter somente 3 tarsômeros, mas na realidade são 4 tarsômeros. Na figura ao lado, o que nós temos? Uma estrutura denominada criptopentâmeros. Por quê? Porque na realidade essa imagem tem 5 tarsômeros, mas aparenta apresentar somente 4, justamente por causa desse pequeno tarsômero aqui representado pelo quarto tarsômero, que é uma estrutura muito pequena. E às vezes quem está trabalhando não consegue fazer essa visualização, tá? Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de indivíduos que apresentam criptotetrâmero, tá? São besouros. Aqui nós temos também um outro exemplo, mais em detalhes, né? Se vocês observarem aqui, está mais detalhado a estrutura, né? Aqui dos tarsômeros, tá? Embora o olho nu fica realmente difícil para ver essas estruturas que são muito pequenas, somente na lupa que a gente vai conseguir, ou no estereomicroscópio, que a gente vai conseguir visualizar com melhor clareza. Então aqui, quando a gente vai classificar esses indivíduos e vai identificar a quantidade de tarsômeros presente, então a gente pode classificá-los, por exemplo, como heterômeros que apresentam diferentes números em pelo menos um par de pernas desses indivíduos, porque sempre a gente vai utilizar da seguinte forma: eles têm 3 pares de perna, então nós vamos olhar lá, colocar com essa fórmula tarsal aqui. Então, por exemplo, nesse caso que eu estou destacando aqui para vocês, no primeiro par de pernas, esse indivíduo tem 3 tarsômeros, no segundo par 5 e no terceiro par 5. Então, não são os mesmos números de tarsômeros nos 3 pares de perna. A mesma coisa seguido pelos próximos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, assim, se os 3 pares de perna apresentar o mesmo número de subdivisões, né, o mesmo número de tarsômeros, então eles são chamados de homômeros, tá? Então aqui, exemplos de heterômero, tá? Então, eles apresentam o número de tarsômeros diferente e em pelo menos o número de par de perna. E aí eu gostaria de falar um pouquinho de pequenas variações que pode acontecer após o tarsômeros, tá? Ou após o tarso. Então aqui tem escrito para vocês os detalhes, mas
eu gosto de demonstrar já direto na imagem. Então, aqui vocês vão observar, ó, que está demarcado a região que é chamada de pós-tarso, por essa linha em vermelho aqui que vocês estão observando. E nessa região pós-tarso, vocês vão ver aqui onde estão as estruturas do pulvilho, tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao empódio, que é essa estrutura central que parece como se fosse um espinho e é uma estrutura sensorial. Então, conforme o indivíduo, conforme o hábito dele e tudo mais, eles vão apresentar essas variações na região pós-tarso, tá? Aqui tem um outro exemplo para vocês, demonstrando aqui, vocês podem observar onde está na imagem ao lado as garras tarsais, tá? Aqui, que vocês podem observar. E aí nós temos uma estrutura sensorial chamada aróleo, tá? Então, para vocês observarem que existe alguns indivíduos que vão ter algumas variações nessa região pós-tarso. E aí, como alguma coisa a gente já tinha comentado também na aula de introdução da disciplina ali, que essas pernas, elas podem sofrer variação, tá? E a maioria das variações vai acontecer ou no primeiro ou no último par de perna. Algumas especiações, algumas coisas pode acontecer em todas as pernas, mas geralmente no primeiro ou último par de pernas que vão ocorrer essas variações, tá? Então, nós temos a perna típica, né, em relação ao tipo de perna, a imagem que está representada aqui, que a gente encontra geralmente na maioria dos insetos, tá? Essa é considerada como se fosse uma perna típica. Ela pode estar adaptada a andar ou correr, comum que a gente vê nos insetos, tá? E aí, o que nós encontramos? Quando ocorre variação no primeiro ou último par, é uma ambulatória que vai estar no segundo par, tá? Então, o que a gente encontra aqui? Aqui vocês podem ver claramente as próprias subdivisões que nós vimos anteriormente, né? A coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia, o tarso e o pós-tarso, tá? Então, assim, geralmente os insetos que vão apresentar esse tipo de perna estão representados aqui, ó. Nós temos aqui as borboletas, os primeiros pares de perna das abelhas, tá? Principalmente o segundo, certo? Que no caso das abelhas, elas vão apresentar bastante pelos também, né? Nas pernas, principalmente no último par que a gente ainda vai falar, que são as pernas coletoras. Mas as pernas anteriores, elas também vão apresentar esses pelos, porque elas utilizam essas pernas para fazer autolimpeza, para fazer essa limpeza do pólen que fica no corpo dela e organizar esse pólen para armazenar. Ela auxilia também ela utiliza também essas pernas para fazer a própria limpeza do ninho, a limpeza de outras operárias também, para auxiliar nesse processo, tá? Mas principalmente ela vai estar utilizando para autolimpeza também, tá? Aqui nós temos também moscas, besouros, tá? Alguns díptera, né? Que são os mosquitos. E as baratas também apresentam esse tipo de perna, tá? Então, vários insetos vão apresentar esse tipo de perna. E aí nós vamos ver as pernas saltatórias ou saltadoras, que a gente vê nitidamente como que acontece esse desenvolvimento da região do fêmur,
com grande inserção de musculatura para permitir com que essa perna consiga dar saltos altos, né, por questão de locomoção. E ela vai estar, lógico, inserida no terceiro par de pernas de gafanhotos, grilo, esperança, nas paquinhas, nas pulgas também, que as pulgas pulam, como eu havia comentado com vocês, que as pulgas acabam perdendo as asas, porque na realidade elas não tem uma função para elas, não tem necessidade, mas elas pulam, né? Então, agora nós podemos ver aqui algumas imagens de alguns indivíduos que apresentam esse tipo de perna e o que vocês podem perceber, tá? Então aqui, ó, estão vendo? Bem musculosa a última parte de perna, tá? Se vocês observarem no grilo, também, tá? Gafanhoto, esperança, todos eles estão com o último par de perna com bastante quantidade de musculatura, bem desenvolvido em comparação aos demais, tá? As pernas natatórias ou nadadoras, então aqui a gente tem um exemplo, tá? O que vocês vão perceber nessas pernas? Essas pernas, na região do tarso, aqui, ó, como vocês podem observar nessa imagem, na região do tarso, apresentam grandes quantidades desses pelos para auxiliar nesse processo de natação. Esse tarso, ele é bem alongado também, tá? Um formato bem próprio para conseguir se movimentar na água. Se vocês perceberem, ele acaba formando como se fosse um remo para conseguir empurrar a água para eles poderem se movimentar. Então a gente encontra isso nas conhecidas baratas d'água, que na realidade não é uma barata, né? Ela só tem esse formato e por causa do formato do corpo dela, as pessoas acham parecido com o formato da barata, mas ela é um indivíduo classificado em outra ordem, né? Que são os hemípteras, tá? E os besouros aquáticos também vão apresentar essas pernas para eles poderem se movimentar, certo? Então aqui a gente pode ver algumas imagens, tá? Aqui nós temos demonstrando então uma imagem, por exemplo, aqui de um besouro d'água, tá? Então ele vai apresentar essas pernas diferentes, parecendo um remo para se movimentar na água. E aqui nós temos também uma imagem de uma barata d'água para que vocês observem essas pernas bem diferentes para elas se movimentarem. E aí no caso também, essas baratas d'água, as pernas, o primeiro par de perna delas sofre uma modificação e a gente chama de pernas preensoras, né? Elas apresentam toda uma estrutura que permite com que elas se prendam. Ela acaba formando uma tíbia recurvada, né? Para fazer essa apreensão, tá? Essa região aqui da tíbia, para fazer a apreensão, tá? E aqui nós temos as pernas raptórias ou raptadoras, tá? Que nós temos, por exemplo, lá no caso do louva-a-Deus, que está classificado dentro da ordem Mantódia, tá? E dos Neuróptera, tá? Então, o que a gente vai... Eles precisam dessas pernas, no primeiro par de pernas que acontece essa modificação. Se vocês conseguirem observar nessa imagem, né, desse indivíduo, e que eu tô marcando aqui agora em azul, né, com o fêmur bem desenvolvido e a tíbia, né, fazendo esse dobramento para fechar
junto com o fêmur. Então, na realidade, é uma estratégia que eles utilizam para prender a sua presa, tá? Então, essas pernas são muito importantes para o processo de alimentação desses indivíduos. Aqui as imagens, né? Observando um louva-a-Deus, né? Prendendo a sua presa. E aí, uma imagem linda aqui ao lado também, demonstrando, né? Como que ocorre o dobramento dessas pernas, né? Então, essa modificação vai acontecer no primeiro par de pernas desses indivíduos. Aí nós temos as pernas fossoriais, ou conhecidas como pernas escavadoras. São pernas bem fortes também, né? Musculosas e com modificação para que elas consigam cavar, tá? Então, essas pernas, aqui a gente tem uma imagem representando a perna de uma paquinha, tá? O primeiro par de perna de uma paquinha, que é um ortóptero. Depois a gente vai estudar com mais detalhes as ordens, certo? E esses indivíduos que apresentam esse tipo de perna, né, no caso das paquinhas, são indivíduos com hábitos subterrâneos, por isso que eles precisam cavar, tá? Outro representante que a gente encontra são os besouros, né? Os escaravelhos, o popularmente conhecido como rola-bosta, que ele também precisa ter pernas fortes também, porque eles vão precisam fazer esse processo de escavar, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens para vocês perceberem. Olha as pernas anteriores da paquinha nessa primeira imagem aqui, dá para visualizar bem, né? Como são pernas fortes por causa dessa necessidade em cavar. A primeira imagem também vocês conseguem visualizar bem a diferença entre o primeiro par de pernas e os dois pares posteriores, né? Então, o primeiro par é bem forte também. E aqui nós estamos vendo um exemplo de besouro que apresenta esse tipo de pernas também, que permite eles e que eles precisam ter força, né? Cavar, né? Ter esse processo. Aí nós temos as pernas escansoriais, tá? Nesse caso, a gente encontra os 3 pares de perna desses indivíduos, no caso dos piolhos, esse tipo de perna, porque são animais hematófagos e eles precisam se prender a algo para se manter no animal, são parasitos, né? Então, eles utilizam essas pernas para eles se prenderem nas estruturas e poder introduzir o aparelho bucal para ele estar se alimentando, tá? Então, aqui a gente pode observar como que essas pernas são. É bem interessante, ó, tá vendo? Essas estruturas aqui são para eles se prenderem, tá? Eles ficam presos, como vocês podem observar nessa imagem aqui, na segunda imagem, ao lado esquerdo, tá bem aqui em micrografia, ampliado, tá? Do lado direito, a gente consegue ver essas pernas se prendendo na estrutura para que esses indivíduos consigam se alimentar. Nós temos as pernas coletoras, que nós temos como exemplo, né, as abelhas, essas abelhas europeias principalmente, que a gente consegue visualizar, né, o terceiro par de pernas delas geralmente bem cheio de pólen, certo? E no caso também da mamangava. Então, o que a gente pode observar aqui? Nessa imagem representada, as estruturas, né, das pernas, e aqui nós vamos perceber na região, na região da tíbia, tá? Que a gente percebe uma estrutura chamada corbícula. Essa estrutura é côncava,
né? Ela forma uma estrutura côncava nessa parte da perna, cheias de pelos, formando uma estrutura como se fossem pequenos pentinhos. Então, aqui fica depositado o pólen, né? Alguma resina que esses indivíduos acabam pegando na planta e precisam, né, transportar. Então, a gente percebe essa especialidade nos indivíduos que são coletores. Então, aqui a gente pode visualizar uma imagem, tá, de uma abelha com essa corbícula aqui, ó, cheia de pólen, tá? Então, ela tá carregando pólen na corbícula. Aqui a gente pode ver uma abelha um pouco mais robusta, né, que conhecida popularmente como as mamangavas. Elas acabam coletando também, né, o pólen, mas a estrutura que ela apresenta é um pouquinho diferente no caso da apis lá. E a gente chama, aqui ó, a gente chama essa estrutura de escopo, é uma estrutura cheia de pelos mais alongados, que são chamados de pelos coletores, tá? Então, esse par de perna, vocês podem perceber aqui nessa imagem que ele apresenta uma estrutura muito cheia de pelo para facilitar esse processo de empreender o pólen nesses indivíduos, tá? Então, é bem piloso mesmo, né? Cheio de pelo, tá? E aí nós temos os indivíduos que são classificados com pernas adesivas, tá? Então, o que a gente pode perceber? Que alguns tarsômeros das pernas anteriores desses animais são dilatados e pilosos, formando como se fosse uma ventosa, tá? Então, aqui nós temos esse tipo de perna em algumas espécies de besouros, né? Em machos aquáticos que auxiliam no processo de cópula desses indivíduos, tá? Então, aqui nós finalizamos os tipos de perna, os principais tipos de pernas que nós podemos encontrar nos grupos de insetos, variações, e o que vocês podem perceber é que essas modificações, essas variações estão bem relacionadas com o hábito de vida desses indivíduos e com as necessidades que eles precisam, tanto para apreensão de alimento, quanto também ao ambiente em que eles vivem para se adequar e se adaptar a esse ambiente, tá? Então, até breve e em seguida nós vamos estar falando sobre os tipos de asas e as variações que esses indivíduos podem apresentar. Um grande abraço!